Olá, boa tarde, graça e paz. Estamos aqui para mais uma LAB, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Estou aqui com algumas Bíblias hoje, além da minha Bíblia que eu sempre leio, que é essa daqui, né? Por quê? Porque hoje a gente vai iniciar um novo livro. Então, hoje vai ter introdução ao livro de 2 Samuel. Aqui é a Sabrina Trombin. E se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, você está vendo a live gravada, eu quero convidar você a curtir esse vídeo, a se inscrever, por favor, se inscreva no canal, para que esse canal possa crescer e essa mensagem chegar a mais e mais e mais pessoas. Amém? Ativa o sininho também, faz tudo o que puder fazer aí para propagar a palavra de Deus. Amém, meu povo? Hoje é feriado, né? Dia do Trabalhador. E por aqui não foi dia de descanso, por aqui foi dia de muito trabalho. Eu até estou aqui fazendo a live hoje do meu quarto, porque a gente está o dia inteiro lavando a casa, gente. E, nossa, saiu tanta ministração disso, e aí lá onde eu sempre faço tá ainda o barulho do jato. Então, foi um dia de bastante trabalho, e glória a Deus por isso, né? Por isso que a gente está fazendo essa live à tarde. Amém? Então, vamos lá, sem demoras, vamos orar. Vamos orar para a gente iniciar aqui essa leitura. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Louvado é o Senhor, digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. Deus, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Pelo fôlego de vida, Senhor. Hoje é dia do trabalhador e a tua palavra nos ensina a fazermos tudo com excelência. Senhor, eu oro para que nada, Senhor Deus, daquilo que nós fazemos aqui, Senhor, seja lendo a palavra, seja falando, que tudo, Senhor Deus, venha a ser feito com excelência. Esse é o meu coração, esse é o desejo do meu coração. Que tudo glorifique o Senhor, pois não é a pessoas que estamos servindo, mas sim ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro agradecida por esse dia, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com a tua graça, com a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus, gente. Vou colocar aqui que hoje é a introdução de 2 Samuel. Quem aí acompanhou a leitura de 1 Samuel? Gente, fantástica foi, né? Sensacional foi a leitura de 1 Samuel. E agora, dando sequência a essa história, esse livro de 2 Samuel, ele é emocionante, né? Tem muitas histórias profundas, muito ensinamento, muito. É um livro rico, muito rico, como toda palavra, né? Mas vamos lá, eu vou trazer aqui a introdução para vocês. Oi, Claudinha! Que bom te ver, minha amada! Que saudades! Bom vê-la, viu? Seja bem-vinda! Então vamos lá, gente. 2 Samuel, 2 Samuel, o autor de 2 Samuel, ele é desconhecido. Alguns teólogos, enfim, eles atribuem a Samuel. Mas, na verdade, ele é desconhecido, e ele é uma continuidade de 1 Samuel. É como se fosse uma obra só, mas foi dividido em 2 livros. A data que foi escrita foi alguma época depois de 930 a.C., né? Então, há muito tempo atrás. O público era as gerações futuras de israelitas, visando a exortar o povo a manter a devoção suprema a Deus, mesmo quando governados por reis terrenos. E no âmago de uma vida de oração eficaz, encontra-se a questão do coração. O que significa amar a Deus de todo o coração? Hein? Você já se pensou? Já parou para pensar sobre isso? O que significa isso? Como que os atormentados pela culpa ou cheios de vergonha e remorso podem ter coração puro diante de um Deus santo? Como é, na realidade, o homem ou a mulher segundo o coração de Deus? Lemos em 2 Samuel a história notável da subida ao poder do rei Davi, da terrível tragédia do pecado e de como, apesar disso, ele encontrou mais uma vez a graça maravilhosa de Deus. Preste bastante atenção ao ler e estudar a vida desse grande guerreiro da oração, Davi. Você não encontrará um professor melhor para os assuntos ligados às questões do coração
do que aquele que clamou: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Ai, olha, Claudinha, lembrei de você agora. Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, sonda-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa música que a gente canta é um salmo de Davi, uma oração de Davi, o finalzinho lá do Salmo 139. Lindo, né? Lindo demais. Então, vamos lá. Esse livro de 2 Samuel, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 10, ela fala do começo triunfante do reino de Davi. E a segunda parte, que vai do capítulo 11 ao capítulo 24, fala do pecado e as tribulações de Davi. O tema geral do livro. O livro trata, em grande parte, da pessoa do rei Davi, no princípio como rei de Judá, e depois como rei de Judá e de Israel. Primeiro é apresentado como um guerreiro poderoso, depois como um pecador arrependido, e por último, como pai que tem problemas em razão de sua tendência à poligamia e fraqueza em lidar com os filhos. Mesmo assim, seu coração generoso impressiona o leitor, pois apesar de todos os defeitos, delitos e pecados, demonstrou ter um coração fiel a Deus. Por exemplo, quando clamou ao saber da morte do filho Absalão: "Ah, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar." Capítulo 18, verso 33. É de admirar que a Bíblia apresente seus heróis exatamente como foram e que Deus sempre tenha manifestado sua misericórdia para com eles. Nesse livro, Jesus é o profeta em quem confiamos. E quem quer aprender, quem quer ser discípulo de Jesus, em 2 Samuel, a grande lição da vida de Davi para o discípulo é que nunca devemos deixar de vigiar e que o pior inimigo está dentro de nós mesmos. A velha natureza do homem que não desiste de querer tomar conta de nossa vida. Na verdade, não podemos censurar ou criticar Davi sem que nos lembremos das palavras de Paulo. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 13. O discípulo necessita manter os olhos e a espiritualidade com foco em Deus, não em si mesmo, sabendo que tudo que recebeu não é resultado de seus méritos pessoais, mas sim produto do sacrifício e do sangue de seu Redentor. Amém? Glória a Deus. Essa então é a introdução do livro de 2 Samuel. Vamos lá para o capítulo 1, então. Vou deixar fixado aqui, 2 Samuel, capítulo 1. Abre aí a sua Bíblia, que agora a gente vai juntos mergulhar aqui. Vocês lembram, né, que aqui a gente terminou 1 Samuel falando da morte de Saul, certo? Saul, na verdade, ele não morreu, ele tirou a sua própria vida, né? E aí, capítulo 1, Davi é informado da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas
e passou 2 dias em Ziclag. No terceiro dia, apareceu um homem do exército de Saul. Ele havia rasgado as roupas e colocado terra sobre a cabeça. Ao chegar, curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. De onde você vem? Perguntou Davi. O homem respondeu: Escapei do acampamento israelita. O que aconteceu? Disse Davi. Conte-me como foi a batalha. Todo o nosso exército fugiu do conflito, disse o homem. Muitos morreram, e Saul e seu filho Jonatas também estão mortos. Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Perguntou Davi. O homem respondeu: Aconteceu de eu chegar ao monte Gilboa e ver Saul apoiado em sua lança, enquanto carros de guerra e cavaleiros inimigos se aproximavam dele. Quando ele se virou e me viu, gritou para que eu me aproximasse dele. Aqui estou, Senhor. Eu lhe disse. Ele perguntou: Quem é você? E eu respondi: Sou a Malequita. Então ele me suplicou: Venha cá e mate-me, pois a dor é terrível e quero morrer. Então o matei, pois sabia que ele não sobreviveria. Em seguida, tomei sua coroa e seu bracelete e os trouxe para cá, para o meu senhor. Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram as vestes, lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pela nação de Israel, pois naquele dia muitos haviam morrido pela espada. Depois, Davi disse ao jovem que havia trazido a notícia: De onde você é? Ele respondeu: Sou filho de um estrangeiro, uma amalequita que vive em sua terra. Davi perguntou: Como você não teve medo de matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um de seus soldados e lhe ordenou: Mate-o. O soldado feriu o amalequita com sua espada e o matou. Davi disse: Você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor. Uau! Gente, sensacional isso, né? Forte demais. Esse mensageiro veio até Davi, contando uma versão sua, achando que iria deixar Davi feliz por aquilo, né? Afinal de contas, Saul estava perseguindo Davi e queria matá-lo. E quando esse mensageiro vai até Davi, ele acredita estar levando uma boa notícia para Davi. Mas o próprio Davi teve a oportunidade várias vezes de matar Saul e disse que ele não iria sujar as suas mãos, tocando no ungido do Senhor. Né? A gente até leu aqui, né, em alguns capítulos, aonde a gente viu, né, Davi falando que o Senhor abençoa, aqui, ó, no verso 23 do capítulo 26 de 1 Samuel. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade. E eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor o entregou em minhas mãos, pois é o ungido do Senhor. O reinado de Davi, ele era justo. Ele reconhecia aquilo que Saul carregava, ainda que Saul o perseguia. Ainda que Saul tinha se tornado seu inimigo, ele o reconhecia. E quando esse mensageiro chega, trazendo essa coroa, né, achando que traria uma boa notícia, Davi diz, é sensacional aqui, ó, você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor. Ele merecia morrer pelo que ele tinha feito, e Davi não poupou. Verso 17. O cântico de Davi para Saul e Jonatas. Davi entoou uma canção fúnebre para Saul e Jonatas, e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Ela é conhecida como Cântico do Arco e está registrada no livro de Jazar. Seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes. Como caíram os valentes? Não contem esta notícia em Gate, não a proclamem nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não festejem em triunfo. Ó monte de Gilboa, que não haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos férteis que produzam ofertas de cereais,
pois ali foram profanados os escudos de valentes. O escudo de Saul não será mais ungido com óleo. O arco de Jonatas não recuava, e a espada de Saul era invencível. Derramaram o sangue de seus inimigos e atravessaram o corpo de guerreiros. Quão amados e estimados eram Saul e Jonatas! Estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Ó filhas de Israel, chorem por Saul, pois ele as vestia com finos trajes vermelhos, com roupas adornadas de ouro. Como caíram os valentes na batalha, Jonatas está morto sobre os montes. Como choro por você, meu irmão Jonatas, quanto eu o estimava. Seu amor por mim era precioso, mais que o amor das mulheres. Como caíram os valentes, estão mortos, despojados de suas armas. Uau! Davi chora e lamenta. E faz aqui um cântico, né, que é uma homenagem para Jonatas e Saul. Jonatas, porque ele o amava profundamente, era um amigo mesmo leal. E Saul, porque ele era um ungido do Senhor. E Davi reconhecia, respeitava o que Saul representava. Meu Deus, isso nos ensina muito, muito. Nos dias de hoje, como a gente tem visto as pessoas não considerando e não respeitando nem aqueles que fazem bem. Quem dirá aqueles que fazem mal? Meu Deus. Isso aqui é um baita do ensino. Um baita do ensino. Vamos lá. Capítulo 2. Davi é ungido rei de Judá. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo voltar para alguma das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor. Então Davi perguntou: para que cidade devo ir? Para Hebrom, disse o Senhor. Então Davi partiu com suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo, e também com os homens que o acompanhavam e suas famílias. Eles se estabeleceram nos povoados vizinhos a Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi, rei do povo de Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul, enviou-lhes a seguinte mensagem: que o Senhor os abençoe por terem sido tão fiéis a Saul, seu senhor, e lhe terem dado um sepultamento digno. Uau, gente, olha só que coisa mais linda isso aqui. Vou até marcar aqui. Que, em troca, o Senhor seja fiel a vocês e os recompense com sua bondade. Eu também os recompensarei pelo que fizeram. Agora que Saul está morto, peço que continuem a ser fortes e corajosos e saibam que o povo de Judá me ungiu para ser seu novo rei. Meu Deus, gente, olha isso. Davi estava ali, foi ungido rei, mas ele, em momento algum, se exaltou. Ele não se exaltou. Pelo contrário, ele ainda honrou a vida daquele que o perseguia. Gente, isso é um princípio. Isso é um princípio de poucas pessoas. Que o Senhor nos ensine, realmente. Nós temos muito a aprender com Davi. A honrar. Muitas pessoas não honram a vida nem daqueles que fazem bem. Quem dirá de quem faz mal, né? E olha só, mesmo depois de Saul estando morto, ele ainda continua considerando quem ele representava. Verso 8. Isbosete é proclamado rei de Israel. Contudo, entretanto, portanto, contudo, do outro lado da história, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, já havia levado Isbosete, filho de Saul, para Manaim. Ali proclamou Isbosete, filho de Saul, Isbosete, rei sobre Gileade, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre a terra dos Assuritas e todo o restante de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou por 2 anos. Enquanto isso, o povo de Judá
permaneceu leal a Davi, que fez de Hebrom sua capital e reinou sobre Judá por 7 anos e meio. Vocês entenderam aqui, gente? O comandante, aquele que era comandante do exército de Saul, quando Saul morre e Davi, então, assume o reinado de Judá, ele pega o filho de Saul que não morreu, né? Não morreu, que não validando aquela profetada do capítulo 28, que a gente viu na última live, dizendo que todos os filhos de Saul iriam morrer, né? E aqui está Isbosete, que não morreu. E Abner vai lá e proclama ele rei. Ele não tinha sido ungido para ser rei, mas Abner vai lá e proclama ele como rei da outra parte, né? Porque Judá e Israel estavam divididos. Davi, então, fica como rei da parte de Judá, que era a maior parte, e Isbosete, rei de Israel, sobre essas cidades que a gente leu aqui. Aí, verso 12. Deixa eu ver aqui o que a Mary botou. Princípio mesmo, ele honra, mesmo tendo sido muito perseguido por Saul. É, isso aí mesmo. Verso 12. Guerra entre Israel e Judá. Certo dia, Abner, filho de Ner, conduziu as tropas de Isbosete, filho de Saul, de Maanim, para Gibeon. Ao mesmo tempo, Joabe, filho de Zeruia, saiu com as tropas de Davi e foi ao encontro deles na represa de Gibeon, onde os dois exércitos ficaram frente a frente, posicionando-se em lados opostos da represa. Então, Abner disse a Joabe, um capitão falou ao outro, né? Proponho que alguns de nossos guerreiros lutem em confronto direto diante de nós. Está bem, respondeu Joabe. Então foram escolhidos 12 soldados de Benjamim para representar Isbosete, filho de Saul, e 12 soldados para representar Davi. Cada um agarrou seu adversário pela cabeça e cravou a espada um no lado do outro. E todos morreram juntos. Por isso, desde então, esse lugar em Gibeon é conhecido como Elcate a-Zurim, que significa campo das espadas. Verso 17. Seguiu-se nesse dia uma violenta batalha, na qual Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Verso 18. A morte de Azael. Joabe, Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, participaram da batalha nesse dia. Azael, que era rápido como uma gazela, começou a perseguir Abner. Continuou decididamente em seu alcance, sem perdê-lo de vista. Quando Abner olhou para trás e viu que ele se aproximava, perguntou: É você, Azael? Sou eu mesmo, respondeu ele. Saia do meu encalço, disse Abner. Enfrente um dos soldados mais jovens e tome suas armas. Mas Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner o advertiu. Pare de me perseguir! Não quero matá-lo! Como poderia encarar meu irmão Joabe? Azael, porém, se recusou a dar meia volta e Abner lhe cravou no estômago a parte de trás da lança que saiu pelas costas. Azael caiu morto no chão, e todos que passavam por ali paravam ao ver Azael caído e morto. Então Joabe e Abisai saíram em perseguição a Abner. O sol estava se pondo quando chegaram ao monte Amá, perto de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, se reuniram no alto do monte para resistir ao ataque. Então, Abner gritou para Joabe: Será que não há como evitar matarmos uns aos outros? Não vê que isso só resultará em amargura? Quando você vai ordenar que seus homens parem de perseguir seus irmãos israelitas? Joabe respondeu: Só Deus sabe o que teria acontecido se você não tivesse falado, pois se fosse preciso, nós os teríamos perseguido a noite toda. Então, Joabe tocou a trombeta
e seus homens pararam de perseguir os soldados de Israel, e a batalha cessou. Durante toda aquela noite, Abner e seus homens recuaram pelo Vale do Jordão, atravessaram o rio, marcharam a manhã inteira e só pararam quando chegaram a Manaim. Enquanto isso, Joabe e seus homens também voltaram da perseguição a Abner. Quando Joabe fez a contagem, viu que faltava apenas 19 homens, além de Asael. Os soldados de Davi, por sua vez, haviam matado 360 homens da tribo de Benjamim e dos demais soldados de Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Asael para Belém e o sepultaram no túmulo de seu pai. Então, caminharam a noite toda e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Uau! Bem, meu povo, deixa eu ver aqui a hora. Vamos lá? Vamos ler mais um capítulo? Vamos ler 2 Samuel, capítulo 3 também? 2 Samuel, capítulo 3. Gente, é tão emocionante essa história, eu sempre falo isso, né? Que a vontade é de ler para sempre, ler tudo assim, né? Eu já li, né? Mas leio aqui com vocês, né? Capítulo 3. Assim, começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saul foi se enfraquecendo. Verso 2. Os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Preste atenção nesses nomes. O mais velho era Amon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Esse Daniel, ele pode estar, talvez, na sua Bíblia aí, escrito como Quileabe, tá? Pode ser o nome dele também, Quileabe, né? Que no hebraico é Quileabe. Daniel, tá. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. E o sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Verso 6. Abner une forças com Davi. Enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aiá. Abner ficou furioso com as palavras de Isbosete. Por acaso sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? Gritou ele. Depois de tudo que fiz por seu pai, Saul, e pela família e os amigos dele, ao não entregar você a Davi, minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher? Que Deus me castigue severamente, se eu não fizer por Davi tudo que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e o entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi, tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Isbosete não se atreveu a dizer nem mais uma palavra, pois teve medo do que Abner poderia fazer. Então Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: afinal, a quem pertence esta terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você se, quando vier para cá, trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul. Vocês lembram que quando Davi estava fugido de Saul, Mical, inclusive, ajudou ele, né, a fugir. Ela colocou um ídolo do lar lá na cama, cobriu, né, para fazer de conta que era Davi que estava descansando. Daí o Saul pegou e deu ela a um outro homem como esposa, nesse tempo que Davi estava fugitivo.
Verso 14. Davi enviou a seguinte mensagem a Isbosete, filho de Saul: devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de 100 filisteus, que na verdade foram 200, né? Vocês lembram, gente? Vocês estão acompanhando a leitura? Lembra que Saul pediu 100 e Davi trouxe 200 para casar com Mical? Só que Saul deu ela para outro homem. Então, Isbosete mandou tirar Mical de seu marido, Palti. Deixa eu ver aqui. Pode ser Paltiel, né? Ou Palti, filho de Laís. Palti a seguiu até Baurim, chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse: volte para casa. E ele voltou. Ai, gente, eu acho muito triste essa parte aqui. Muito triste. Tadinho desse homem. Ele não tinha culpa, né? Não tinha. E foi atrás, chorando atrás da esposa, que estava sendo levada de volta para o rei. Verso 17. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhes disse: faz algum tempo que vocês querem declarar Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse: escolhi meu servo Davi para livrar meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou como os homens de Benjamim. Depois foi a Hebrom para dizer a Davi que todo o povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar meu senhor o rei. Farão uma aliança com o Senhor, para que reine sobre eles, e o Senhor governará sobre tudo que seu coração desejar. Davi despediu dele e Abner partiu em paz. Gente, Abner, vocês estão acompanhando aqui? Abner, que era aquele comandante fiel a Saul, né? Mas porque ele foi acusado pelo filho de Saul, o qual ele próprio havia proclamado rei, né? Que era esse tal de Isbosete. Isbosete confrontou ele porque ele havia se deitado com uma das concubinas de Saul. Ele disse que ele tinha servido lealmente a essa família e que agora ele estava passando essa vergonha por causa de uma mulher. Então ele iria defender o rei Davi e fazer-se cumprir tudo aquilo que já estava determinado para Davi. Verso 22. Abner é assassinado por Joabe. Lembra que aqui a gente leu que os dois tinham ficado um de frente para o outro? O comandante de um exército e o comandante do outro, e eles tinham ali as suas diferenças. Então, olha só, ainda que ele passou para o lado de cá. Contudo, logo depois que Davi despediu Abner em paz, Joabe e algum dos soldados de Davi retornaram de um ataque, trazendo muitos despojos. Quando Joabe chegou, foi informado de que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei, que o havia despedido em paz. Joabe foi até o rei e perguntou: o que o senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo que o senhor anda fazendo. Então, Joabe saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sira e o trouxeram de volta sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então, apunhalou no estômago e o matou para vingar a morte de Azael, seu irmão. Lembra? Lá que Azael estava perseguindo Abner e Abner matou ele. Ai, Jesus. Verso 28. Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou: juro pelo Senhor que eu e meu reino
somos para sempre inocentes desse crime contra Abner, filho de Ner. Que essa culpa permaneça sobre Joabe e sua família. Que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra. Que use muletas, que morra pela espada ou que tenha de mendigar o alimento. Assim, Joabe e seu irmão Abisai assassinaram Abner, pois ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha em Gibeon. Verso 31. Davi lamenta a morte de Abner. Então Davi disse a Joabe e a todos que estavam com ele: rasguem suas roupas e vistam pano de saco, lamentem a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou esta canção fúnebre: acaso Abner deveria morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Não, você foi assassinado, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral, e todos insistiram para que ele se alimentasse. Mas ele havia feito um voto: que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Seu voto agradou muito o povo. De fato, aprovaram tudo o que o rei fazia. Assim, todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então, o rei disse a seus oficiais: não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? E embora eu seja o rei ungido, esses dois filhos de Zeruia, Joabe e Abisai, são fortes demais para que eu os controle. Que o Senhor retribua a esses homens maus por sua maldade. Meu Deus. Davi deixa claro, né, que ele não tinha culpa disso. Muito pelo contrário. Ele tinha recebido Abner, né? Como diz lá em 1 Coríntios 13, né? O amor não suspeita o mal. E a gente vê aqui isso, Davi dando uma oportunidade, dando uma chance para Abner de mostrar arrependimento e fazer parte do seu exército. Mas a ira, a vingança, a tristeza que estava no coração do seu comandante, porque aquele outro comandante havia matado o seu irmão, falou mais forte. Porém, Davi, ele lava suas mãos dessa maldade. Ele deixa claro, né, que ele não tinha culpa e que a culpa daquela morte permanecesse sobre a família. Então, veja só aqui um princípio, gente, que ainda que seja legítimo, vamos dizer assim, você fazer algo contra alguém que fez um mal terrível para você, cuidado, porque ao se vingar, você traz uma condenação de morte sobre a sua vida e para a sua família, para os seus descendentes. Veja só o que Davi disse aqui, ó, no verso 29. Que essa culpa permaneça sobre Joabe e sua família. Que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra, que use muletas, que morra pela espada ou que tenha de mendigar o alimento. Gente, que forte isso. Muito forte. E aqui novamente ele diz, né? Ele fala aqui, ó, no verso 39. Embora eu seja o rei ungido, esses filhos de Zeruia, Joabe e Abisai são fortes demais para que eu os controle. Ele era o rei, mas ele aqui está falando, eles têm uma escolha. Gente, isso aqui, olha só, pega isso aqui. Talvez você
diz que Jesus é o rei da sua vida. Mas ele não vai impor nenhum tipo de pressão sobre a sua vida para você fazer o que é certo. Mesmo Jesus sendo o rei da sua vida, você continua tendo o livre arbítrio, o poder de escolha. E aí é você, somos eu e você, somos nós que escolhemos se vamos pagar o mal com o bem ou pagar o mal com o mal. E quando a gente escolhe pagar o mal com o mal, ainda que seja legítimo, vamos dizer assim, nós estamos trazendo para a nossa vida e para a nossa família um legado de destruição, um legado de enfermidades, né, de pobreza. Sabe, às vezes a gente vê, né, que tem algumas famílias que é nítido ver que tem pessoas, né, que estão sempre num ciclo que elas não conseguem sair daquilo. Então, recebi uma ligação aqui. Então, é necessário voltar lá atrás, né, e ver se não tem algo em oculto, sabe? Se não tem algo que foi feito, né, que trouxe sobre aquela família uma condenação. Sabe, às vezes a gente não tem noção, né? A gente nem sabe, mas a gente está carregando, né? Algumas, como é que eu vou dizer isso? Assim, Jesus Cristo, ele levou sobre si todas as maldições na cruz, ele levou. Mas os pecados, eles precisam ser confessados, eles precisam ser arrependidos, confessados, precisa de arrependimento, para quebrar na nossa família alguns ciclos que vão se repetindo, entende? Porque alguns pecados, eles vão gerando nas famílias certos comportamentos. E aí vai ficando normal, é normal mentir, é normal, sabe, adultério, pornografia, alcoolismo, prostituição, entendeu? São coisas que vai ficando normal. Ah, aconteceu com a minha avó, aconteceu com as minhas tias, aconteceu com a minha mãe, e agora vai acontecer comigo. São comportamentos que é fruto de um pecado que aconteceu, que abriu a porta para esse comportamento que vai passando de geração em geração. E aí é necessário identificar e se arrepender, quebrar aquilo e mudar a nossa forma de pensar, de viver, de se posicionar diante desse padrão distorcido que não condiz com a palavra de Deus. É só olhar e ver. Ai, Sabrina, nada a ver, Jesus Cristo já levou sobre si as maldições. Sim, então por que você está vivendo dessa forma ainda? Né? Por quê? Então, é necessário, se a gente está em Cristo, se a gente já se converteu, está em Cristo, mas algumas coisas ainda na nossa vida parece que não rompe, faz uma análise e vê se os padrões, se os comportamentos da sua família, você se converteu e continua sendo igual da sua avó, dos seus tios, que não eram convertidos. Veja, analise. É necessário renovar a mente. É necessário mudar a conduta. E isso vai acontecer a partir de uma transformação do coração. Não é também sobre mudar a aparência, mudar o exterior. Não é sobre isso. Não é. Isso é religiosidade. Isso era o que Saul fazia. Entende? Não é. Isso diz respeito ao entendimento de consciência a partir da revelação da palavra, aonde a gente tem o entendimento de princípios e olha para a nossa vida, para esse espelho e diz assim, não tá certo. Não tá certo. E aí, com a ajuda do Espírito Santo, né, vai orar, se arrepender, quebrar, desfazer
e mudar a rota, renovar a mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque sim, porque Jesus levou todas as maldições na cruz, né? Ele perdoou os nossos pecados, nada disso mais tem domínio sobre a nossa vida, a não ser que a gente queira que isso tenha, a não ser que a gente continue vivendo debaixo desses padrões de maldição, de pecado, de comportamentos que são comuns e parece que é normal, mas à luz da palavra não é. Amém, meu povo? Glória a Deus, vamos orar que eu já falei bastante. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz, que é lâmpada para os nossos caminhos, que ilumina, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso entendimento. Senhor, que nós venhamos ter clareza, revelação daquilo que o Senhor quer tratar conosco por meio dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que não fique ninguém com nenhum tipo de confusão, nem dúvida na sua mente, mas que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos conduz a toda a verdade, venha nos instruir e nos guiar, nos dar direção e clareza por meio dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço por todas as coisas. Amém. Amém, meu povo. Glória a Deus. Então, ó, beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos no horário normal, 9 horas da manhã. Amém? Beijo. Tchau. Deus abençoe.